Eu não sei se isso aí é seguro, não. Só eu não sei se isso é seguro, não. Oi, Sora. E a testa da Lívia? Tá tremendo ainda. O negócio tá tremendo ali. Bom dia. Bom dia. Ian, deixa esse negócio aí parado. Já mexeu. Não, Laura, não fecha assim. É só você encostar com isso daí, ó. Sora. Cada mesmo. Tá bom. Assim. Sora. Muito obrigada. Tudo ótimo. Olá, gente. Ó, nós temos hoje algumas coisas para fazer, mas eu vou começar com um aviso, tá? E eu quero que vocês prestem bastante atenção. Por quê? Só não pode apagar a sala toda. Não pode apagar tudo. Deixa assim. Ok. Eu não lembro, Lavínia. Tanta gente me mandou, porque eu não tinha visto mais o WhatsApp. Aí tava cheio de mensagem hoje do 6º, do 7º. Gente, olha só. Eu já passei para vocês a VA1, que foi aquela trilha que eu liberei lá no Positivo On. Só que hoje eu vou estar passando para vocês a VA2, que vai ser um trabalho para apresentar no dia 10, que é a próxima terça-feira, tem uma semana a partir de hoje. E ele é sobre o livro paradidático Não Esqueçam da Rosa. E aí... O que foi a VA1? Foi a trilha. Ô, Sora, eu acho que vou achar na internet esse filme. Eu aposto que dá. Não sei dizer. Mas deixa eu passar aqui para vocês rapidinho. Uma imagem que tem uma sinopse do livro, e eu quero comentar o que vocês vão abordar nesse trabalho. Cadê? Não. Foi aquela trilha As Faces da Palavra? Oi, Ana? A trilha de português que foi a VA1 foi As Faces da Palavra? Isso. Gente, escuta um pouquinho rapidinho para eu conseguir me organizar aqui, que eu não quero passar muito tempo nesses avisos hoje. Davi, o trabalho não pode ser feito individual, é a partir de dupla e o máximo 4 pessoas no grupo. Dupla ou até 4 pessoas no grupo. Não mais que isso, não menos do que isso, tá? Vejam bem, essa imagem aqui foi que eu escolhi para comentar um pouquinho sobre o que vocês vão abordar nesse trabalho. Vocês sabem que todo livro, toda história, ela tem um contexto. Então, o que vocês vão apresentar não é só sobre a história do livro, mas sobre o contexto e a mensagem que ele quer passar. Então, aqui eu peguei essa sinopse, que fala sobre o personagem, que tem 13 anos e corre risco de vida, sofre de osteopatia, degeneração progressiva dos ossos, e a sua doença tem origem genética, pois as células reprodutoras do seu pai foram afetadas pela radioatividade a que estava exposto durante a explosão da bomba atômica em Hiroshima. Sem saber ao certo quanto tempo lhe resta de vida, Hanako vai registrando em seu diário as reflexões que faz sobre as guerras e suas vítimas. Então, o que vocês vão trabalhar nesse trabalho, o que vocês vão abordar nesse trabalho, é sobre esse contexto. Vocês podem fazer, eu vou dar aqui algumas dicas para vocês. Vocês podem abordar esse momento histórico, que foi a explosão da bomba lá em Hiroshima, tá? E quantas pessoas foram prejudicadas, tanto fisicamente como emocionalmente, trazer isso para
os nossos dias. Vocês também podem falar da questão mais para agora. Por exemplo, quantas pessoas elas têm alguma necessidade especial e elas sofrem com isso em relação à sociedade, à aceitação. Então, vocês podem fazer uma pesquisa sobre alguns transtornos. Tem, por exemplo, a AMI, que é a atrofia muscular degenerativa. Tem outra coisinha para ser o AMI, eu esqueci a última letra. E vocês vão abordar sobre essa temática, tá? Eu não quero, vocês vão fazer o quê? Vocês vão começar falando um pouquinho sobre a história, mas vão trazer para o foco que vocês querem explicar. Então, pode ser sobre o momento da... Não, vocês vão contar um pouquinho sobre a história, mas eu não quero que vocês fiquem presos só ao que a história conta. Prestem atenção, por quê? Esse AVA2, ela vale 1 ponto, só que não vai ter 1 ponto simplesmente porque apresentou qualquer coisa. Então, vejam o que eu estou pedindo para vocês. Depois eu vou fazer um resuminho lá no Plesap para ficar registrado para a próxima semana. Mas vocês irão preparar um trabalho, que pode ser um vídeo, vocês podem fazer um vídeo em casa. Ou vocês podem criar um PowerPoint, mas eu não quero PowerPoint com a fala de vocês. Eu não quero que vocês façam na próxima semana, eu quero que vocês escutem isso, está registrado aqui. Depois vou subir lá no YouTube, porque eu não vou aceitar os trabalhos de vocês se forem simplesmente a leitura do que está no slide. Vocês já viram que slide não é a sua fala, é um material de apoio. Então, eu não quero na próxima semana, quando vocês forem apresentar esses trabalhos, que vocês fiquem só lendo aquilo que vocês já pesquisaram. Então, pesquisem, estudem, para que vocês criem o que vocês vão falar. Se precisar ler alguma coisa no slide, explica o que foi lido, mas eu não quero só leitura. Então... Não pode fazer sozinho? Ana, eu já acho que eu já respondi essa pergunta faz um tempinho. O Davi aqui, você respondeu a pergunta. Então, mas eu não já respondi? Vocês já ouviram respondendo sobre isso, sobre o individual? Ou ainda tem alguma dúvida sobre o individual? Eu falei que o trabalho é a partir de dupla até 4 pessoas no grupo, nem menos, nem mais. Eu sei que vocês sabem interpretar e vocês sabem o que significa nem menos, nem mais. Tá bom? Então, vejam, o que vocês vão fazer na próxima terça-feira é apresentar um trabalho. Aí Lavínia perguntou, pode ser na hora? Pode ser na hora, mas eu não quero simplesmente fala. Eu quero que tenha algum material de apoio, que pode ser vídeo, pode ser slide, pode ser uma infinidade de coisas que vocês podem usar. Eu só não quero que no dia vocês estejam sem nada e falar. E outra coisa, vocês precisam me enviar com antecedência o que vocês vão espelhar no dia. Eu não quero que o aluno diga, eu vou espelhar aqui o meu trabalho e não tenha me enviado antes. Eu preciso ter acesso a esse documento antes da apresentação. Então, a apresentação é dia 10, vocês podem me enviar até na segunda-feira, que é dia 9. Nós temos aula 9 e temos aula 10. 10 vai ser a apresentação do trabalho. Então, até dia 9, vocês podem me enviar PowerPoint, vídeo, o que vocês quiserem. Vocês podem pesquisar também se tem alguma música que aborde essa temática. Sejam criativos e saiam da caixinha, saiam do óbvio, do que sempre vocês fazem. Procurem algo inovador. Então, eu quero que vocês... Agora não, Ian. Daqui a pouco você pode ir. Eu quero que você... Mas eu não quero que seja só alguém explicando. Entendeu? Você não pode simplesmente pesquisar um vídeo que alguém fale sobre alguma coisa e você na hora não fale nada porque o vídeo já está explicando tudo. Então, aí você manda para mim o link do vídeo, tudinho, para que a gente se organize, eu veja se realmente está interessante, se tem a ver. Sim, com certeza. Eu sempre faço essa ligação da obra com o trabalho de vocês, com a apresentação, tá? Então, o que eu quero que vocês pesquisem, eu quero que vocês comentem, é sobre essas sequelas, por exemplo, que as pessoas que estavam presentes na explosão da bomba ficaram.
tanto emocional quanto física. Aí vocês podem trazer para os dias de hoje também, quantas pessoas ficam com alguma deficiência por causa de acidente de trabalho, entre outras coisas assim, entendeu? Então, eu quero que vocês façam essa pesquisa, trazendo do livro para os nossos dias, tá? Então, vocês podem aí ter uma infinidade de coisas que vocês podem pesquisar. Eu quero que vocês se organizem. No dia, eu não vou dividir dupla, eu não vou dividir grupo, vocês que vão fazer isso. Eu só não quero, eu vou fazer assim, ó. Deixa eu ver. Vou dar hoje e amanhã para vocês se organizarem. E aí eu quero que vocês depois já coloquem lá para mim no aviso que eu vou criar no ClassUp quem é o seu grupo. Uma pessoa só do grupo coloca quem é. Porque eu não quero de jeito nenhum que chegue dia 10 e vocês digam, eu não fiz porque não tinha ninguém para fazer grupo, porque não tinha ninguém para fazer dupla, porque então não fiquem esperando só que alguém fale com você não, viu? Dora, não dá Eu tempo não nem vou de dividir. respirar direito. Oi, Lívia. Não dá tempo nem de respirar direito. Espera uns 3 dias. Não deu para entender não, Lívia, Não infelizmente. dá tempo nem para respirar. É a vida, né? Exatamente. Pois é. Tem 300 trabalhos aí. Infelizmente, vocês sabem muito bem que a gente está chegando final do ano, nós temos projetos, realmente são muitas coisas para realizar, mas vocês precisam aproveitar bem o tempo de vocês, se organizar. Se vocês realmente deixarem o trabalho para fazer lá no dia 9, ou muito perto da entrega, vocês vão ficar sufocados. Se vocês começarem de hoje fazendo um pouquinho, se organizando, vocês vão ver que vai chegar no dia, vocês já vão estar... Tem tudo para apresentar, já sabe o que vai falar, então não fica sobrecarregado. Agora, se vocês deixarem tudo para o último dia, realmente não fica bom. Mas aí vamos lá, né? Não tem incomodando, não. É bem fininho esse... Ó, eu quero que vocês coloquem na página 54. A página 54 tem a versão 2 e 3 da fábula que nós já lemos. Nós estamos falando sobre texto labiríntico, textos labirínticos. E eu vou fazer assim, ó, nós vamos ler essa versão 2 e a versão 3, tá? Nós já lemos a versão 1. Um desses dois textos, se eu não me engano, é a versão 2. É um texto escrito em português, no português europeu, e tem algumas diferenças, depois vai ter até pergunta sobre isso. Tem algumas questões que nós não vamos responder, então eu quero que vocês já coloquem aí no livro, marquem um xizinho nas questões que nós não vamos... que a gente pode passar. Então, na 55, nós não vamos responder a letra B e a questão 14, elas não serão respondidas. Na página 56, nós não vamos responder a questão 15. Na página 58, não vamos responder a questão 22, nem a 23 da 59. E... nem a 23. E as últimas que nós não vamos responder é a página 63, a questão 34, 35 e 36. As três últimas da 63, tá? E o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer agora, eu vou fazer a primeira leitura e eu vou fazer assim hoje. Eu vou escolher uma pessoa para cada questão. E aí vocês irão responder essa questão. E eu vou dar um tempo para vocês responderem. E quando a gente começar a correção, aí cada pessoa vai ler e responder. E aí, se estiver precisando de alguma correção, de algum complemento, nós vamos fazendo. E aí todo mundo tem que ter atenção, porque você vai colocar no seu livro depois a resposta parecida com aquilo que o seu colega fez na hora da correção. Então, prestem bastante atenção. Deixa eu aumentar isso daqui.
Deixa o Ian primeiro, que ele pediu, depois do Ian você vai. Ó, gente. Versão 2 da fábula diz assim: Pequena fábula, ai de mim, disse o rato. O mundo está a ficar cada dia mais pequeno. Ao princípio era tão grande que eu tinha medo. Estava sempre a correr, e fiquei contente quando finalmente vi paredes lá ao longe, à esquerda e à direita, mas estas longas paredes estreitaram-se tão depressa que eu agora já estou no último compartimento e ali no canto está a ratoeira para a qual sou obrigado a correr. Só precisas de mudar de direção, disse o gato, que logo o engoliu. E aí nós temos a versão 3, que diz assim: Pequena fábula. Ai, disse o rato, o mundo fica menor a cada dia. Antes ele era tão grande que me dava medo. Eu corria e corria e ficava realmente feliz por ver os muros, à direita e à esquerda, bem longe. Mas esses muros se estreitam tão depressa que chego ao último cômodo. E ali no canto está a armadilha pela qual tenho que passar. Você só tem que mudar de rumo, disse o gato e devorou o rato. Também é escrito no nosso português, né? Assim, traduzido para o nosso já fica mais... Mas aí vejam bem, eu quero que vocês gravem a questão que vocês vão responder. É só... Tem versões diferentes, aí vai ter... Mas é a mesma história. Vejam bem, eu já expliquei para vocês que a fábula é um gênero textual que traz uma narrativa e os personagens são animais. E aí, no final, nós temos uma moral, que nem sempre aparece uma moral, como tem alguns textos que você lê, no final tem moral da história. Tem algumas fábulas que você consegue compreender a moral só pela leitura do enredo. Você já consegue perceber qual é a mensagem que esse texto está passando. Isso. Então, vejam bem, eu vou falar para cada um uma questão, e eu quero que vocês gravem a sua questão. Não se preocupe agora em quem vai ficar com tal questão, porque no final vocês podem se confundir, e eu não vou conseguir decorar a ordem de todo mundo com que questão ficou, tá? Então, vejam, eu vou colocando logo o pessoal aqui da sala. Lavínia fica com a questão 8. Carol fica com a questão 9. Laura com a questão 10. Bruna com a questão 11. Felipe fica com a questão 12. Ian fica com a questão... Com a questão 13. A 12 só não vai fazer a letra B. A 12 só não a letra B. Não vai fazer a letra B da 12. Ian fica com a questão 13. Questão 14 não vai fazer. Deixa eu ver. Questão 16 fica com Giovanni. 16, letra A e B. João Felipe fica com a questão 17. Ana com a questão 18. Guilherme com a questão 19. Lívia fica com a questão 20. Isabel fica com a questão 21. Davi fica com a questão 24. Vou marcando aí a questão de vocês, viu? 24. Júlia com a questão 25. Questão 26 Ô, fica com Maria Sora. Eduarda. Sora, eu sou a 20, né? Calma, gente. Deixa eu terminar de falar para cada um, depois a gente comenta sobre o que vocês não compreenderam. Maria Eduarda, 26. Tiago fica com a questão 28. Tiago, questão 28.
questão 28, Tiago. Pequeno e curioso. Giovana fica com a questão 29. Otávio com a questão 30. E tem letra A e B, Otávio, 30. Arthur Alves fica com a questão 31. E aí depois nós podemos responder a 32 e 33 juntos, tá? Davi, depois nós comentamos sobre isso. Eu não posso agora ficar ainda trabalhando essa questão de trabalho. Oi? Responder 8. O rato é pequeno e o gato é grande. Não, o gato é grande também, o rato é pequeno e curioso. Você que sabe, depois a gente faz a correção. Gente, olha só. Vocês vão responder. Tem algumas questões que, para você responder, precisa ler algum zoom que está na página, tá? Que são esses quadrinhos aí que aparecem nas páginas de vocês com algumas explicações. Então, tem algumas questões que só vão conseguir responder mesmo se vocês lerem o que tem aí de explicação próximo, tá? Não, mas aí a gente não tem como fazer essa... Ian. Atividade, Ian, para fazer. Tá, gente? Então, vejam só. Deixa eu ver aqui o horário. São 10h44. Eu vou fazer assim 10 minutinhos para vocês responderem, que é mais do que o suficiente, tá? Mais do que o suficiente. Tudo? Eu mandei vocês fazerem tudo? Só que eu pedi para vocês fazerem. E eu disse o quê? Na hora da correção, é que vocês vão ouvir o que o colega respondeu para formular a sua resposta. Mas agora vocês não vão se preocupar com a atividade toda. Arthur, eu não vou saber, porque eu chamei você e falei a sua questão. Eu falei que eu não estava decorando a questão de cada um. A sua, se eu não me engano, é a 31. Vocês precisam estar efetivamente na aula. Então, na hora, Arthur, pergunte no momento que eu responder. Você precisa até habilitar sua câmera. Se não está habilitado, está só com sua foto. Você vai acabar ficando com falta se continuar assim. Então, gente, o tempinho aí já está contando. Aí vocês vão respondendo essas questões. Como eu falei, nas páginas tem algumas explicações, como tem para a questão de Tiago. Tiago, uma dica para você responder a sua questão é primeiro ler o quadrinho que tem embaixo, para depois você responder a letra A, B e C. Talvez, se você não fizer isso, você não vai conseguir chegar a uma boa conclusão. Mas a B da 8 não é a sua questão. Não. Sim. Aí depois, quando o colega falar a resposta, é que eu vou dizer se está bom, se precisa melhorar, se precisa completar. Então, releia. Você tem 10 minutos para isso. É por isso que vocês não estão tirando nota boa nas trilhas que eu estou passando, porque vocês acham que leem o texto uma vez e, a leitura ela não é assim. Tem texto que você precisa ler 2, 3, fazer pesquisa, usar dicionário, perguntar até você conseguir fazer a interpretação. Você não pode ler a primeira vez e achar que porque você leu uma vez e não conseguiu o texto e não conseguiu entender tudo, tá ótimo. Não, eu já li. Mas, sinceramente, eu acho que tá errado.
Não. Qual é a sua questão, Felipe? Sim, você vai ter que ver. Quando ele usa a vírgula várias vezes, qual é a impressão que passa? É só a letra A. Você vai ver qual é a impressão que passa quando você lê um texto que tem muitas vírgulas. É bom que você faça a leitura desse texto, novamente, das partes que tem as vírgulas, para você compreender melhor. Eita, Laura. Ela vinha assim, assim. Ela falou que o rato é pequeno e o gato é grande. Nossa! Aí que ele pega. Nossa, isso é muito chato.
Sora, você tá com o microfone desligado? Ah, né? Vou falar de novo. Sora, você tava com o microfone desligado, você tava falando, você tava assim, ó. Ajuda. É porque vocês ficam falando tanto aqui que tem hora que eu tenho que mutar, porque senão vocês vão atrapalhar até o pessoal que está em casa pensando, raciocinando. Gente, ó, eu estava comentando aqui. O trabalho de vocês vai ser feito basicamente em 3 passos. Um, que é vocês contextualizarem a história do livro. O segundo, vocês irão falar sobre o momento histórico, que é a explosão da bomba lá em Hiroshima. E trazendo para os nossos dias, vocês podem... Ian, ouve um pouquinho o que eu estou falando, Ian. Aí depois vocês ficam, eu não vou entender, mas depois quando eu ler eu vou entender. Porque na hora que está explicando, vocês fazem outras coisas e não param para ouvir. Ouvir é uma arte, gente. E é assim que a gente aprende. Ô, Pro, você pode repetir o que você... Então, vejam só para terminar. E o último, vocês podem pesquisar histórias de pessoas, por exemplo, que se reinventaram, que aprenderam a conviver, por exemplo, com a perda de um membro. Tem a história de até um ex-BBB, parece, que ele sofreu um acidente e ele ficou paraplégico e hoje ele faz, eu não sei se ele faz alguma atividade física de competição mesmo olímpica dentro do Paralímpico. Então, vocês vão pesquisar no final, vocês vão fazer essas 3 etapas, mas no final trazendo para os nossos dias, como as pessoas conseguem se reinventar, aprender e até ajudar outras pessoas com a sua mensagem de motivacional, de que conseguiu superar. Então, essa é a ideia do que eu quero do trabalho de vocês. Basicamente, essas 3 etapas, o contexto do livro, o momento histórico, que é a explosão de Hiroshima, e, por último, trazendo para os nossos dias, como as pessoas que sofreram alguma mutilação ou que já nasceu com alguma deficiência física ou motora ou psicológica, conseguiram vencer na vida, conseguiram superar seus obstáculos. É essa a ideia e a mensagem que a gente quer para esse trabalho. Vamos começar a correção. Lavínia ficou com a questão 8, e a questão 8 pede para que fale quais são as características dos personagens. Mas eu preciso que você responda para a gente ver como pode completar isso. Vai, Lavínia, que eu preciso continuar. Não. Sim. Pequenininho e? Curioso. Olha aí. Lavínia colocou que o rato ele é pequeno e curioso. Ela colocou uma característica física e uma característica psicológica, né? Que é o fato dele ser curioso. A gente poderia, Lavínia, ainda completar aí sobre o rato, falando que ele é muito, aqui fala a palavra queixoso, que é aquela pessoa que vive o tempo todo reclamando e ela não observa da parte ruim o que ela pode tirar, como tem aquele ditado, né? De um limão eu fiz uma limonada. Ela só consegue observar a parte ruim, a pessoa pessimista. Então, o rato, além de ser pequeno, além de ser curioso, ele também se mostra aí esse ser queixoso. Quem for completar com essa palavra, queixoso é com X, tá? Queixoso. E aí, sobre o gato, Lavínia, o que você colocou? Grande, faminto. A gente poderia completar também. Lavínia colocou que o gato ele é grande, faminto. E a gente pode colocar também que ele é muito astuto, que é inteligente, ele consegue fazer todas essas análises aí visuais do que está acontecendo, chegar no momento certo. Então, o gato ele representa... Tá? Isso. E a letra B, Lavínia, sobre o percurso dos personagens. Isso. O rato, ele fica lá andando pela casa. Lavínia colocou que o rato fica andando pela casa
e o gato fica atrás do rato. Que aí também pode colocar que o gato ele fica esperando, né? Ele espera o momento certo para poder agir. Questão 9, quem ficou? Fica lá esperando. Sim. Eu só vou pedir, Ian, para que vocês realmente comentem quando... Porque está ficando complicado para os colegas de casa escutar. Eu escutar e vocês falarem também. Carol, o que o rato lamenta? Isso. Então, Carol colocou que o rato, ele percebe que o mundo está ficando cada vez menor, né? Ele está lamentando isso. E ele fica meio que sem opções quando ele vê isso. Quando ele vê o mundo se estreitando, ele percebe que está ficando sem opção. Ele vai ter que acabar passando pela ratoeira. Talvez sejam as nossas opções também. Questão 10, quem colocou a questão 10? Laura, não foi? A questão 10 eu Perfeito, Laura. Aqui na questão 10, ele pergunta, pode-se dizer que nas versões da Pequena Fábula, não vai conseguir fechar, Carol, essa porta, não tem o negócio do trinco. Só assim encostado já tá bom, com o pezinho fica muito melhor. Ó, ele pergunta sobre essas versões, que há um certo humor negro, que é uma indiferença frente ao inevitável, um fatalismo. Marque as alternativas que mostram, que indicam como isso é representado na narrativa. E essa questão ficou para Laura, e Laura marcou a segunda e a terceira alternativa, que estão corretas, que diz que o fatalismo ele é representado pelo destino do rato, seja na ratoeira, seja sendo devorado pelo gato. Quando ele fala esse fatalismo, é que ele sempre vai, por exemplo, morrer de todo jeito, porque se não for por uma forma, vai ser por outra. E o outro tem a indiferença frente ao inevitável. É representada pelo rato, que não vê saída para seu destino predeterminado. Questão 11 diz, a versão 2 da Pequena Fábula está escrita em português europeu. Quais são as diferenças que você observou, Bruna, nesse texto escrito no português europeu? Ela colocou a questão da formalidade, ela disse que o texto parece ser mais formal, ok. Isso, mas você não percebeu nenhuma palavra que foi escrita de uma forma diferente, nada... que os verbos estão escritos eles vêm num artigo e depois vem ele tipo infinitivo. O mundo está a ficar, né? Isso. Tem um artigo e um... Mas também tem uma palavrinha aí que nós escrevemos, direção. Isso, ele tem esse C aí, né? É mudo, direção, mas eles escrevem com esse C. E também tem uma expressão gente, que eles usam que nós não usamos porque não é formal, que é o mais pequeno. E a gente usaria o quê? Menor, né? Ele fala, o mundo está a ficar cada vez mais pequeno. Então... Ó, questão 12 ficou com o Felipe. A pontuação tem papel fundamental em qualquer texto. E isso pode ser observado nas versões da Pequena Fábula. Na versão 2, é grande a quantidade de vírgulas. Qual é o efeito que você percebe quando você lê um texto que tem muitas vírgulas? O que é que você colocou aí, Felipe? Você pode falar o que você colocou e a gente pode completar. A história passou uma ideia de quê, Felipe? Que não é muito repetitiva. Também tem muitas conjunções. A ideia aqui... Ô, gente, vocês não percebem mesmo como vocês estão... Será mesmo que vocês não conseguem... Ó, preste atenção aqui.
O uso da vírgula, a Lavínia falou, será que é por causa das conjunções? Por causa das conjunções? Você tem que dar conta, viu, Carol? Você pegou do chão e você jogou lá. Ó, não é só por causa disso. As vírgulas foram usadas aí com um propósito maior do que só dividir as frases. Ela foi usada, gente, com a intenção de mostrar mesmo a velocidade com que essa história foi passando. Então, ele usa a vírgula porque o ponto final, ele encerra uma ideia, né? Então, tem uma pausa maior. Já a vírgula é como se a história fosse continuando. Isso, a ideia, quando fala de estilística, que o Felipe perguntou, vem do estilo do texto. Então, esse estilo aí, essa imagem que ele representa, é mesmo essa questão da velocidade. Então, quando eu falo, ó, ela foi à festa, foi ao parque, fez... Olha a quantidade de coisas que a pessoa fez no dia. Então, até o uso da vírgula muito repetida aí vai mostrar esse jeito ofegante de alguém que está cansado de tantas tarefas que fez. Então, o uso da vírgula aí vai além da função sintática dela, tá? Questão 13 foi o Ian. Ele pede para você tentar criar uma moral da história, porque ele diz que aqui, geralmente, as fábulas terminam com uma moral, mas na pequena fábula não existe uma moral explícita no final. E ele pede para você acrescentar. Então, qual foi a ideia que você colocou aí, Ian? Uma questão que fica para fazer, 10 minutos, eu falei para você. Não, Ian, você é muito inteligente para não ter entendido essa fábula. Bruna, você teve uma ideia aqui para a moral da história. Como é que seria, Bruna? Eu entendi que o rato, ele sempre seguia o caminho que era mais ele nunca mudava. Sim. Nunca fazia algo novo. E o gato, para você ter uma festa para ele. Então, a história é tipo, para você seguir, para você se diferenciar disso, algo diferente novo, porque você não vai acabar e você já morrer. Aí como é que ficaria isso numa mensagem para alguém? Tente algo novo. Isso, a Bruna pensou aqui, tente algo novo, porque a vida é muito curta. Porque a moral, ela precisa passar essa mensagem para alguém. Então tem que ser mais ou menos assim, com os verbos que passem um conselho, uma sugestão. Tente algo novo, pois a vida é muito curta. O que é que você pensou, Laura? Você só tem que seguir seu rumo. Aqui tem outras morais que o livro traz, que você pode escrever. Tem ninguém morre na véspera, que significa cada um tem o seu tempo, cada um... Então, não adianta você ficar preocupado com como vai ser o final da sua vida, se isso ainda vai acontecer, e às vezes não depende nada da gente. Então, são essas mensagens que essa história quer passar. Isso aqui é pessoal, é mais pessoal, mas tem lógica sim. A questão 14, gente, eu falei para não fazer, mas eu quero comentar com vocês sobre os estilos que ele coloca aqui para a gente. Quando ele fala de graphic novel, que é esse romance gráfico, que é a mistura de imagem com história, ela pode ser feita de várias formas. Aí ele fala aqui de caricatura, que é quando você exagera em algum traço de uma pessoa. O cartoon, ele vai explicando cada um. Cartoon, ângulos, curvas, formas, cores, flat, lisas, chibi, que é fofura, HQ, clássico, ele vai falando como é que faz. Tem o doodle art, que é o equilíbrio entre elementos abstratos e realistas, estilo Disney, mangá, estilo Tim Burton, estilo zumbi, estilo Simpson. Então, tem várias formas de você construir alguma história. Aqui ele está falando nesse zoom que as histórias em quadrinhos comunicam numa linguagem que se vale da experiência visual comum ao criador e ao público. Então, isso aqui foi a concepção de alguém sobre as histórias em quadrinhos. Deixa eu ver aqui.
Ele vai falar um pouquinho sobre esse gênero textual. Ele fala que é uma adaptação. A arte sequencial tem uma gramática própria para representar, com imagens e palavras, cenários, expressões corporais e faciais, e uma complexidade de pensamentos, sons, ações e ideias. Então, fazer quadrinhos assim não é tão simples quanto parece, porque a imagem ela tem que representar toda a ideia de movimento, de pensamento, de ação, tem muitas coisas que tem que representar dentro desses quadrinhos. E aqui no final tem um trecho de Renato Parada que diz: os quadrinhos ganharam status literário desde que se tornaram graphic novels, romances gráficos, caracterizando-se por sua narrativa longa, em que há espaço livre para a construção detalhada dos personagens, da trama e do visual, numa mistura de experimentação de texto e imagem que tem a força e a densidade de um romance literário. E aqui tem o desafio do labirinto. Ele fala desse ilustrador, que é o Peter Cooper, e fala onde é que ele nasceu, nós vamos ver algumas imagens aqui para frente, que foi uma forma, vejam só, nós lemos as fábulas, que eram só texto escrito, tá? E aqui nós vamos ver adaptações que esse ilustrador fez para a história. Então, ele construiu uma imagem que passa a mesma mensagem, que constrói a mesma história do que nós lemos naquelas 3 versões da fábula. Diga, Bruna. Ótimo. Então, aqui ele fala que comece a narrativa gráfica, porque nós, leitores e leitoras, estamos ansiosos. E aqui nós temos a imagem que eu falei para vocês, que é do Peter Cooper. E aí nós temos o rato, tem ali a fala dele, tem a expressão dele, que é tudo que tem que ser observado. E tem o mundo fica menor a cada dia, e ele caminhando aí para o final que nós já conhecemos. Aqui nesse zoom ele fala que a função fundamental da arte dos quadrinhos, que é comunicar ideias e ou histórias por meio de palavras e figuras, envolve o movimento de certas imagens, como pessoas e coisas no espaço. Para lidar com a captura ou o encapsulamento de eventos no fluxo da narrativa, eles devem ser decompostos em segmentos sequenciais. Então, você vê que aqui aparece só uma imagem, só que com momentos diferentes, para mostrar essa sequência para a gente. Esses segmentos são chamados de quadrinhos. Questão 16. Quem ficou com a questão 16? Pode, sim. Faça isso, por favor. Questão 16, gente. Quem foi que ficou com a questão 16 para responder? No final, eu vou saber quem foi que não respondeu. E aí vai ficar sem a pontuação pela participação. Mas aí não está mais na ordem, porque a gente saiu, entrou, já não está mais aqui no começo. Ó, ele fala aqui da... Vamos observar esse texto que nós acabamos de ler. Ele diz assim, aparece o personagem, o rato. Em dupla, ele pede para você ler e comentar essa página para responder as questões propostas. E a letra A diz, o que faz o personagem um rato entrando em um labirinto? Qual é a mensagem, qual é a ideia que se passa aí de alguém ou do rato que está entrando no... Mas ele está perdido o quê? Fisicamente mesmo? Será que ele... Ele não sabe o que ele vai fazer. Isso, então, ele está se sentindo perdido em relação aos seus pensamentos. Né? Ele coloca um momento real, mas para mostrar algo além disso. Então, aí nessa letra A, quando ele pergunta por que ele está entrando no labirinto, o que é que ele representa,
Então, ele representa essas dúvidas em relação aos seus pensamentos, que ele está atormentado. A gente consegue perceber a expressão do rato logo no começo, quando ele entra, né? A questão dos problemas que ele anda enfrentando. E ele pergunta assim, por que Peter Cooper, adaptador do texto de Franz Kafka para os quadrinhos, escolheu esse espaço para ambientar a fábula? Por que será que ele escolheu? Porque lá no texto, ele estava falando que as ruas iam ficando mais estreitas e ele estava seguindo por esse caminho. Mas por que será que o ilustrador escolheu a imagem do labirinto? Isso, Bruna. No labirinto você precisa se encontrar, né? Se achar. Então ele está tentando aí se encontrar, se compreender, e o labirinto está passando essa mensagem. Letra B. Observe atentamente essas gotinhas que aparecem na cabeça do rato, logo lá na primeira vez quando ele entra no labirinto. Umas gotinhas em cima da cabeça dele. Aí ele pergunta, trata-se de uma metáfora visual, né, para a gente compreender bem a mensagem do texto. E o que é que essas gotinhas sugerem? Então, é preocupação. O que mais a gente poderia colocar aí como um sinônimo? Medo, o cansaço também. Surpresa, porque ele tá surpreso de entrar num lugar e nem saber para onde ele vai. Repete, Ana, por favor. Eu acho que surpresa também. Pode ser também uma surpresa. Vamos lá. Questão 17. Quem ficou com a questão 17? Da página 58. Eu escolhi uma questão para cada pessoa e agora ninguém ficou com nenhuma questão. Todo mundo que estava no começo está aqui agora. Ah. Foi João que ficou com a 17? Eu vou ler, João, para você responder. Qual parece ser o estado de espírito dele? Animado, aliviado, atormentado, apreensivo? Compare a sua conclusão, né, depois com a conclusão de alguns colegas. Mas o que é que você acha? O João falou que o microfone dele está estranho. Não está bugando. Eu vou esperar. Pode escrever, João. Eu já falei que ele pode escrever. Não vou escrever nada. Ele está assustado, nervoso, apressado, apreensivo. Isso, atormentado, né? Ok. Questão 18, quem ficou? Eu. Ok, Ana, diz assim, o ilustrador não utiliza requadros para conter as ações do personagem nessa página. O que o leitor vê é um super quadrinho na página. Então, ele fala que não tem como aquelas histórias em quadrinho que a gente vê, os quadrinhos menores. Ele pega uma imagem só, que é um super quadro, para fazer essa contação. E ele pergunta na letra A, por que essa página é um super quadrinho? Porque é um quadrinho só. E como tá explicando Porque é um quadrinho aí, só, porque geralmente quando é assim, ele ocupa leva toda uma a página. inteira. Como tá falando aí, é porque ocupa o espaço de uma página inteira. Isso, Ana, ocupa aí uma página inteira. Ele até pergunta assim, que sentido essa palavra de contenção tem para a narrativa? Essa super página, esse super quadrinho. Porque só tem ele, né? Vai ser uma página só, não tem moldura, como a gente vê para divisão. Você percebe que tem dois momentos na imagem, né? Tem o rato entrando e tem ele já no final, mas não tem nenhuma divisão para isso. É uma coisa só. Letra B, Ana. Observe atentamente
As gotinhas ilustradas acima... Não, isso aqui foi do outro, né? É que eu ainda estou na página... Deixa eu passar aqui. B, compare essa primeira página de A Pequena Fábula, a HQ Labirinto. O ilustrador Nick também usa o recurso do super quadrinho. Que opção ele faz para narrar em quadrinhos o dilema de Gaturro e por quê? Aí tem o Gaturro lá no comecinho, que nós já lemos, e ele pede para que você faça essa comparação. Ele também foi feito num super quadrinho ou ele foi feito em requadros? Não, ele foi feito em requadros. Isso, o primeiro foi feito em requadros, né? Sim. E, Tá lá. Vá, Ana. e na segunda pergunta, que opção ele faz para narrar os quadrinhos? Aí eu botei que ele usa um retângulo. E na primeira, ele usou um balão de pensamento. Ok. E eu não entendi o porquê que ele usa. Eu não sei. Aham. Mas eu não sei se está certo, mas... E aí, deixa eu tentar contextualizar o que eu percebi aqui. É que no primeiro, Gaturro, ele para em cada momento para fazer um tipo de reflexão. E aparecem os recordatórios, né? Então, é como se ele tivesse ainda um momento para fazer uma reflexão. Já que nesse outro texto, que ele é completo, a imagem completa, não tem. É uma continuação, não tem esse momento de pausa. Que tem os requadros. Os requadros, eles vão organizar a história, os momentos. Então, essa, Ana, é a principal diferença entre o dilema de Gaturro e o labirinto. Porque no dilema de Gaturro, mostra como se o personagem tivesse momento para refletir, para fazer suas escolhas. Né? Até porque aparece sempre possibilidades para ele, né? Tem assim, e eu voltar? Então, ele para escolher ali, para depois passar para o outro quadrinho. Já que no labirinto, não. Ele chega no momento que ele tem que fazer sua escolha para partir, para ir adiante. Questão 19, quem foi? Eu, Guilherme. Guilherme. Eu coloquei assim. Está escrevendo, Laura, você vai conseguir. Examinando, porque senão eu não consigo andar. Examinando as duas extremidades da página. O personagem tem a mesma visão do labirinto que o leitor. Na extremidade de cima, não. Na de baixo, sim. Aí eu coloquei isso. Eu coloquei não. Na de cima, ele não tem a mesma visão que o leitor, mas na de baixo ele tem a mesma visão. Porque na de cima mostra o labirinto por cima, assim, ele não consegue ver tudo aqui. Isso, a gente está vendo de cima, né, Guilherme? Essa é a ideia, né? O personagem ele está vendo de forma limitada. Já a gente, é como em alguns filmes, que a gente começa a perceber a história antes do personagem, a gente fica lá nervoso, querendo que ele tenha a mesma noção que a gente está tendo. Né? Então, aqui nós estamos vendo de cima, então nós temos a noção total de espaço. Já o personagem não, ele tem a visão limitada. Então, o que o Guilherme colocou aí está certíssimo, Guilherme. A gente está vendo de cima, a gente está vendo tudo. Lá como o Gaturro, a gente vê toda a cena. E ele não, ele está conseguindo ver isso daqui. Por exemplo, se eu fosse um... Se eu fosse, por exemplo, fazer uma história sobre aqui a escola, você está conseguindo ver a sua sala. Mas eu, como narradora onisciente, que tenho conhecimento de tudo, eu posso fazer a história contando o que está acontecendo aqui no sétimo, aqui do lado, aqui, e você não vai ter essa noção. Então, o leitor vai ter uma noção mais ampla do que você que é personagem. Ele vai contemplar o todo que o narrador conseguiu passar. Questão 20, quem foi que ficou com a questão 20? Questão 20, quem ficou com a questão 20? Deixa eu fazer assim, eu vou parar aqui um pouquinho o compartilhamento da minha tela
Eu vou tirar um print, porque todo mundo que está na sala participou. Os que estão em casa já não estão. Vamos fa... Oi. Vá. Eu vou fazer assim, eu vou fazer logo a chamada agora também, observando quem está aqui e quem não está. Ana, responda aí presente, por favor. Ana, Aqui. Arthur Alves está aí ainda? Gente, aqui sou. Arthur Elias, Bruna, Carol, Davi ainda está aí? Aqui. Ótimo. Davi, aí Felipe está aqui, Giovana também está aí. Giovana está presente? Aqui. Giovana, eu acho que eu tenho Giovana. escolhido uma das questões logo do começo, ou sua questão ainda vai aparecer, Giovana? A minha foi 16. A sua é o quê? 16. Ninguém 16? respondeu, não sei. Que eu perguntei quem era e ninguém respondeu. Eu não ouvi. Ah, mas eu fiquei aqui um tempão, a gente respondeu junto, porque a pessoa que era da questão não falou. Guilherme está aí, Henrique, eu acho que não vi Henrique. Ou não está agora. Não, acho Henrique que tava nem no começo da aula. Ó, eu vou fazer a chamada agora. Então, a pessoa que está entrando, está saindo, ou que não está agora, não vai ficar com presença, não. O Ian está aqui, sentem aí, por favor, vocês. Por gentileza. Isabel está aí, João Felipe, Júlia, Laura está aqui, Lavínia. Lívia ainda está na aula. Eu aqui. Claro que tô. Lívia, Otávio está na aula. Otávio estava, mas não está mais, então está com falta. Pietra também não. O Tiago está aí, gente? Não, não tá. Não. Deixa eu salvar aqui. E vamos continuar. Indo para a brincadeira aí, hein, Felipe? Ô, minha gente, sinceramente. A aula para estar reclamando com vocês porque estão em pé, porque estão brincando, porque estão... Ah, isso é hora de intervalo. Intervalo ou vocês brincando lá? Você não tem idade para isso mais, não. Chega a ficar chato. Ó, questão 20 foi o Guilherme que respondeu. Questão 21 já perguntei e ninguém apareceu com Eu uma respondi a pessoa. 19, professora. Ah, foi a 19, né? Questão 20, vamos responder, porque até agora não apareceu ninguém para responder. Então, eu estou observando as pessoas que estão participando, que estão respondendo, e aí também isso conta para a participação, né? A T2 de vocês. Vamos lá, questão 20. Observe atentamente o balão que representa a fala do rato. O que existe de especial nele? O que é que há de diferente nele, na fala desse personagem? Aí ele pede para que você compare com a frase "O mundo fica menor a cada dia". Essa frase é dita pelo personagem ou se trata de um recordatório? Isso, onde aparece o mundo fica menor a cada dia. É um recordatório, não é uma fala, né? Porque não aparece num balão. E esse ai, ai aí logo do começo? Sim, mas o que quer passar? Esse ai, ai aí, gente, é chamado de interjeição. E essa interjeição são essas pequenas palavras que quer passar uma mensagem, por exemplo, de cansaço. Como vocês falaram, né? Eu acho que foi João Felipe que falou de algumas ideias que o texto quer passar. Então, nós percebemos, principalmente por causa desse começo, quando
o rato entra no labirinto e ele se lamenta, né? Ele está aí queixoso, ai, ai, para enfrentar todos os obstáculos do labirinto da vida. Questão 21. Observe o formato da frase. O mundo fica menor a cada dia. O que existe de interessante nela, considerando-se o contexto dessa página na HQ? Vão observando aí como essa frase foi escrita. Observem a relação da letra mesmo, o que é que vai acontecendo para que ela tenha... Ele pergunta para que você observe a frase lá na página 57. Observe a frase como ela aparece aqui na página 57. E ele pede para que você observe, será que ela foi escrita... A letra vai diminuindo. Isso. Então, a letra vai diminuindo para mostrar essa ideia de realmente que está... Ele fala... Como é? O mundo está ficando... O mundo fica menor a cada dia. Ele usa a letra também diminuindo para mostrar essa mensagem tanto na frase quanto na escolha da letra, na escolha do tamanho da fonte. Então, olha aí que tem todo um complemento, né? Você percebe que a pessoa poderia ter escrito tudo do mesmo jeitinho, mas ele preferiu isso. O que é que você colocou, Isabel? Mesmo que você não tenha ficado... Eu coloquei que a frase vai diminuindo para enfatizar o sentido da frase. Ótimo, Isabel. Muito bem. Questão 23 nós não vamos responder. Nem a 22, nem a 23. Mas aqui ele fala, ó, gente, tem outra imagem aqui sobre essa história do rato. E ele fala que o primeiro plano limita o enquadramento à altura dos ombros. Então, você vê que está mostrando aí basicamente o rosto do rato. Para quê? Para que fique evidente a expressão dele. Então, ele mostra aí esse enquadramento bem limitado para que mostre o estado emocional do rato. Quem ficou com a questão 24? Questão 24. Ai, meu Deus, tenta facilitar um negócio, fica pior, porque a pessoa que fica, some. Quem foi que ficou com a questão 24? Eu tinha visto alguém comentando aqui, eu fui... Vamos lá. O tamanho e o formato dos quadrinhos contribuem para marcar a passagem do tempo e o ritmo da história. Sendo assim, por que Peter Cooper usou uma página inteira para mostrar o rosto do personagem em primeiro plano, em close? Lívia precisa habilitar a câmera, Lívia. Já faz tempo que está assim. Isso, Bruna, para mostrar o drama da cena, para dar ênfase para o momento do personagem, para a expressão do personagem, para o que ele está enfrentando. Às vezes, até pessoas, quando você assiste vídeo no YouTube, em certos momentos, ele faz esse enquadramento também. Oi, Ian, o que é que você está fazendo, Ian? Nada, né? Não é o celular. E é o quê? Que ninguém fica olhando para a mão o tempo todo. Então, o que é? Depois eu vou querer ver seu livro, se você está acompanhando a atividade. Porque todas as questões já foram respondidas até agora. Daí eu vou querer ver o seu livro hoje. Vamos lá? Então, essa é a ideia mesmo. Quando eu faço esse close para uma cena, ou para uma parte do personagem, ou do ambiente,
É para destacar, dar ênfase a algo que está presente nessa cena. Olhando para o... Quem ficou com a questão 25? Questão 25. Alguém ficou com a questão 25? Eu. Claro, né? Júlia, olhando para o close do personagem, o que é possível deduzir sobre o estado emocional em que ele se encontra? Dora, então, eu pensei em mil e uma coisas. Pode- Mas eu coloquei triste, desapontado, preocupado ou surpreso. Isso. Você vê aí o formato da boca dele, né? De tristeza. Ele também está tenso, com medo. Olha a cara dele aqui logo no começo, né? E fiquei contente quando avistei à distância as paredes à direita e à esquerda. Então, passa assim essa ideia de tensão, de tristeza, de medo. Nós temos ainda aqui, ó, uma outra, na página anterior, o rato se queixava da vastidão do mundo. Foi então que avistou as paredes do labirinto à direita e à esquerda. E isso o deixou contente. Deixou mesmo? Não. Né? Eu vi assim, mas essas grandes paredes se estreitam tão depressa que eu já cheguei ao último aposento e ali no canto está a ratoeira para a qual devo correr. E basicamente esse texto do rato, ele mostra um pouquinho o ciclo da vida, né? Que de uma forma ou outra nós vamos chegar a um momento que muitas vezes a gente... Claro que a gente não tem que passar a vida todo dia pensando nisso, mas é algo inevitável. Questão 26, quem foi que ficou? Última aula. Essa termina às 11, né? 11h40. Então, estamos chegando ao finalzinho. Vamos lá. Questão 26, 11h34. Releia atentamente o texto verbal dessa página. Quando ele fala de texto verbal, gente, é a fala. Texto não verbal, que costuma aparecer, são as imagens. Então, ele pede aqui para você olhar o texto verbal. Por que nosso personagem afirma que deve correr para a ratoeira? Porque é o ciclo da vida. Tipo, ele percebeu que o ciclo da vida dele já estava levou ele Ele percebe que não tem outra forma, que se ele sair dali, ele vai... Porque quando ele sai da ratoeira, ele encontra o gato. Então, de uma forma ou de outra, né? Vai morrer, tem que acontecer. Isso aqui são respostas, mas para a gente comentar, né? Nem tem linha, só para comentar. Conseguirá o personagem se livrar da ratoeira armada para capturá-lo ao fim do processo? Será que o rato ele consegue se livrar da ratoeira que está armada para capturá-lo? Ele pode não vai dar ratoeira, mas o gato vai pegar ele. Ele pode se livrar do rato. Mas olha até a fala como aparece. Ali no canto está a ratoeira para a qual devo correr. Então, é como ele mostra como se é aquilo mesmo, eu tenho que é o meu destino. Gente, ó, quando você escreve, deixa eu acabar rapidinho com isso, porque isso aqui é bem importante. Quando nós escrevemos um texto, tem enfoques diferentes, que é como é o narrador. Se o narrador ele é personagem, ele vai contar a história na primeira pessoa. Olha aqui a letra A. Eu já cheguei ao último aposento. Ele está falando eu porque ele está contando a sua própria história. Na letra A aqui, ó. Eu, né? Eu já cheguei também combinando com o eu. Então, mostrando que está narrado em primeira pessoa. Aqui, ó, é do ponto de vista de um narrador que não participa da história. Então, se alguém conta a história, vai falar o rato, né? Porque ele vai falar aí do personagem. Também tem a letra C, que é do ponto de vista de outro personagem que está na história também, e vai ficar parecido com a letra B, só que ele fala, o rato já chegou ao meu último aposento, porque ele também faz parte da história. Ele não é o rato, mas ele faz parte da história. Ele não é o principal. Isso. Ele não é o principal, mas também está ali. E o último é do ponto de vista considerado que você, leitor, é um outro personagem da história. Então, vai falar, você já chegou ao último aposento.
Então, porque o narrador está conversando, está falando com o personagem. E aqui ele pede para que a gente reconstrua, faça uma paráfrase da última frase dita lá pelo rato e tente colocar na terceira, na primeira e na segunda pessoa. Aí, só para a gente ver, aqui no finalzinho tem mostrando como é que você faz para colocar um texto na primeira, na terceira e na segunda pessoa. Na segunda pessoa tem que ter um diálogo com quem está no texto. Você já chegou. Então, você narrador, está conversando, está falando com a pessoa, tá? Então, tem essas 3 formas de se fazer isso daqui, que nós temos na página 60. Então, vejam só, eu vou colocar... Não, 61 nós já terminamos, né? Então, ficou a página 62, 63 para vocês. Eu vou colocar para a gente terminar em casa, tá? 62, 63. E hoje eu coloco o aviso também do trabalho lá no Flexap. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.